Então, Verinha, por favor, pode ler a nossa lição. Ok. A leitura escolhida chama-se Com Firmeza, a número 115 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, em Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada, em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas apareceram quais torrentes de enxurro grosso, dificultando-te os movimentos. Crises morais repontaram da estrada à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Os companheiros que exterminaram em tempos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor do reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção. Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À face disso, todo esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda ação pela felicidade geral é concurso na obra divina. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permanecemos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Obrigado, Vera. Alguém gostaria de comentar nossa lição? Eu posso fazer uma síntese rapidinha, se alguém depois quiser, que, na verdade, é uma leitura que nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, esperança diante dos obstáculos, para a gente manter firme, né? Pelo que eu entendi, em qualquer situação, em qualquer momento, estejamos firmes, confiantes naquilo que o Senhor nos proporciona. Foi assim que eu entendi. Ok, mais alguém? É basicamente isso que a Vera falou, né? Na nossa trajetória de vida, nós não vamos ter um caminho linear, né? Nós vamos ter sempre momentos em que nós teremos que empreender maior energia para enfrentarmos os nossos problemas, alguns em que nós teremos uma maior facilidade na jornada, e assim vamos caminhando. Porém, o que ele nos fala e nos chama a atenção é que a gente não esmoreça na obra do bem. Independente da situação em que estivermos vivendo, né, confiemos, né, de que tudo segue um propósito maior, pode ser que a gente não consiga enxergar ou entender, mas que a gente não abandone a lavoura do bem. Onde quer que estejamos, possamos empreender no sentido do bem. Né? E é assim que nós vamos vencendo as dificuldades, nos mantendo fortes, né? Diante dos desafios. Obrigado, Verinha, pela lição. Vamos, então, fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Alguém? Eu faço. Tá bom, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Essa página que a Vera leu, eu acho que vai se conectar muito aí com a nossa pergunta que nós vamos ingressar já já.
né, a questão dos voluntários inúteis, mas voluntariamente inúteis. A página não foi aberta ao acaso, foi muito boa. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um momento edificante, em que, reunidos, Senhor, em teu nome, possamos aprender mais um pouquinho, mais um degrauzinho. Que a espiritualidade, Senhor, possa orientar nosso irmão Mauro, nosso irmão Valdemir, que ainda não entrou, orientar a nós, tirarmos nossas dúvidas, estarmos, Senhor, conectados com o bem, amparando os que não puderam aqui estar, e que nossa noite possa estar sempre, sempre iluminadas pelos espíritos de luz. Obrigada, meu Deus, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Georgia, pela prece. Nós, então, estamos na pergunta 573. O Valdemir pediu para avisar os irmãos que ele está hoje com dificuldade de estar conosco, né? Pediu desculpas aí pela sua ausência. Então, hoje seremos nós, né? Sem o nosso querido Valdemir. Bel, então, você pode ler para a gente? Posso. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encandeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sobre essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Ok, isso é uma grande verdade. Ninguém veio ao mundo a passeio, né? Todos nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho com um compromisso na obra maior. Todos nós temos a oportunidade e o compromisso de ajudarmos colocando os nossos tijolinhos na tarefa do bem, como nós falamos aí na página que a Vera trouxe, né? Então, ninguém se julgue, né, esquecido, abandonado, sem propósito, a vida não tem sentido. Não. Tudo concorre para a obra do bem, tudo. O problema é que, muitas das vezes, nós pulamos do barco, que é o que o livre-arbítrio nos concita, né? Nos favorece. Eu não quero, apesar de eu saber, né? Todos nós aqui estamos sabendo disso agora. Quem não sabia, estava sabendo, né? Todos nós temos uma missão, todos nós temos um compromisso aqui reencarnatório, se não com a lei de Deus, com aqueles a quem ele nos confiou. Ora, se nós agora somos sabedores dessa responsabilidade, não vamos fazer se não quisermos. Então, todos nós podemos, sim, agir de alguma maneira, colaborando para, por exemplo, uma relação familiar melhor, uma relação na sociedade melhor, no trabalho melhor. Né? Eu posso facilitar o entendimento de alguns, no caso de quem ensina, eu posso favorecer o amadurecimento profissional de alguns, aqueles que contratam, aqueles que oferecem oportunidade. Então, veja que, como eu disse a resposta, tudo se encadeia. Né? Tudo está, de alguma maneira, favorecendo, ajudando, auxiliando o outro. Né? O que seria da humanidade se não tivesse o cultivador? Né? O que seria também da sociedade se não tivéssemos os pesquisadores, se não tivéssemos os administradores e todas as áreas de conhecimento? Então, elas existem para se ajudarem e, assim, favorecer sempre o aprendizado e aprimoramento de todos nós. Ok?
Alguma pergunta de alguém? Algum comentário? Então, vamos adiante. (574) Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Ok. Então, como nós tínhamos comentado anteriormente, né, apesar de nós termos o livre-arbítrio para decidir não querer fazer nada, né, dar um sentido inútil à nossa passagem aqui na Terra, mas nós temos que lembrar que todo aquele que hoje é inútil passou pela infância, passou pela fase de influenciação, de instrução, né, de espelhamento do exemplo. E aí, tudo bem, ele vai responder por isso. Ah, eu quero ser inútil, ok. Mas também responderá aqueles a quem Deus confiou para ajudá-lo a superar essa inutilidade. Foi o que a pergunta anterior acabou de explicar. Qual é a missão do homem na Terra? Está lá, auxiliar o outro. Então, se hoje nós temos, né, pessoas à nossa volta que se colocam nessa posição de inutilidade, vamos perceber aonde que nós fomos negligentes. Ou não, pode ser não, eu empreendi todo o meu esforço, eu dei bons exemplos, eu estimulei ao trabalho, ao aprendizado, ao serviço de fraternidade, eu fiz tudo isso. Mas ele, mesmo assim, não quis. Ok. Ok, ele vai responder por isso. Nós, então, fizemos a nossa parte, ok. Mas cabe a todos nós uma reflexão, né? Será que eu poderia ter feito melhor? Será que eu poderia ter feito mais? A minha estratégia, né, com relação ao auxílio dessa pessoa foi a melhor possível? Por quê? Porque também servirá para todos nós como aprendizado, né? É uma questão de aprender com os próprios erros, né? Que muitas das vezes nem se apresentam como erros, mas como um olhar, como uma forma de abordagem que poderia ser diferente. E assim nós também aprendemos e buscamos auxiliar por outros caminhos. A Roberta disse assim, forte essa resposta. E se ele não superar essa dificuldade, será que ele sabe dessa própria condição, por isso não aprendeu? Ou terá que ter outras reencarnações até aprender? Então, Roberto, ele pode reflexionar ainda nessa encarnação e começar um processo de mudança, de começar a fazer algo que seja útil, não só para ele próprio, mas também para aqueles que estão à sua volta, ainda nessa encarnação, né? Ou, se não conseguir, outras encarnações virão, né? E com o amadurecimento, né? Com o esclarecimento, com a abertura do seu entendimento, ele vai chegar em algum momento e vai mudar a sua forma de entender a sua participação na sociedade. E vai, com certeza, fazer algo em outro sentido. Então, pode ser que aconteça ainda nessa encarnação, pode, mas em não acontecendo, com certeza, em alguma futura encarnação, esse despertar virá. Ok? Antes de passar a palavra para a Angélica, deixa eu ver aqui a pergunta da Verônica lá no chat. Diz assim, eu me questiono muito sobre isso. Será que fui negligente ou não soube fazer bem a tarefa que me foi confiada? Então, Verônica, só você pode reflexionar sobre isso, né? É fazer uma análise natural, né? Poxa, vamos fazer uma retrospectiva. Será que eu empreendi todo
o meu esforço? Né? Será que eu dei toda a atenção? Será que eu não, no meu excesso de proteção, né, eu não atrapalhei ou não pude, não observei uma determinada inclinação que, com a minha forma de entendimento, achando que estava ajudando, acabei potencializando? Isso são reflexões que não servem para nos colocarmos aí debaixo do tapete, nem nos acharmos a pior pessoa do mundo. Não. É apenas fazer, de fato, uma análise para que a gente, em entendendo um determinado ponto, né, a gente possa superá-lo lá adiante. Então, é isso. Muitas das vezes a gente faz esse tipo de reflexão e entra em depressão, né, pega todo o peso do mundo e bota nas suas costas. Não é isso. Nós temos, sim, que estar de olho sempre nas nossas escolhas para sabermos, fiz uma boa escolha? Se fiz, vamos em frente. Se não fiz, vou repensar, vou reformular, para que, posteriormente, eu não venha a repeti-la. Né? Então, é dessa maneira que temos que caminhar. Diga, Angélica. Isso, Mauro, mas pode ser também inerente ao espírito, ele ser inútil, ele não ter disposição para fazer absolutamente nada em prol do outro, um trabalho, algo que vai evoluí-lo, porque às vezes eu penso muito assim, será que é tão necessário a gente insistir e insistir com a pessoa? Só o bom exemplo não serviria? Porque muitas Não. vezes eu vejo que o espírito ele vem indolente. Ele Por tem isso uma... que ele vem no meio para ser estimulado, para justamente trabalhar determinados valores ou situações para que ele deixe de ser indolente. Se ele não for estimulado, como é que ele vai mudar? Tudo bem, só o exemplo ajuda, o exemplo é fundamental. Mas lembra que nós já falamos aqui algumas vezes que nós só damos um passo no sentido moral quando compreendemos. Então, o estímulo da compreensão vem por meio da instrução. Então, se nós não estimularmos as criaturas, né, para que ela possa compreender que aquela opção de atitude não vai trazer bons resultados, ela, por mais que ela veja a pessoa fazendo, ela não vai compreender que também ela deve fazer. Então, nós temos, sim, que nos esforçar de forma continuada para tentar, né, dentro desse esforço de colaboração, promover no outro, pelo menos, o entendimento sobre a atitude que ele está adotando. Porque, de fato, a escolha será sempre do outro. Eu não posso escolher pelo outro, né? Mas eu posso fazê-lo refletir. Então, é por meio da reflexão que eu vou pensar com meus botões e vou dizer, não, a Angélica está certa. Né? Eu acho que eu tenho que sair desse meu marasmo aqui e tenho que fazer alguma coisa em prol de alguém, fazer alguma coisa. E aí a pessoa começa fazendo alguma coisa. Né? Por exemplo... Mas também, se não quiser, a responsabilidade é dela, né? Se todas as situações convergiram para que ela tivesse não só instrução, exemplo e oportunidades de mudar, e ela escolheu não mudar, é com ela. Ok. Lembra daquela piada que a gente contou aqui uma vez, né? Um dique estourou e começou a encher a cidade. Aí, o pessoal saindo da cidade, vai alagar tudo, vamos embora, vamos embora. Aí tinha lá um religioso, não, pode ir que Deus vai me salvar. E aí começou a encher, o pessoal já indo para o segundo andar, passando barco para recolher, vamos, que está enchendo tudo. Não, pode ir, Deus vai me salvar. E aí ele já estava lá no telhado, o helicóptero vindo, vamos, só falta você, vamos. Não, pode ir, Deus vai me salvar. E acabou o que aconteceu? Morreu. Chegou no céu, Senhor,
Poxa, lá, acreditando que o senhor ia me salvar, o senhor não fez nada. Eu, como nada? Olha, te avisei antes da enchente, passou o barco, até helicóptero, você não quis vir. Então, é assim que a gente age, né? Os recursos aparecem, né? Mas a gente escolhe outra coisa. Então, não podemos aí ser penalizados, né, por aquele que escolheu a inércia. Obrigada, Mauro. Vamos voltar aqui no chat rapidinho. A nossa irmã... Rapaz, hoje o chat está bombando. A nossa irmã Roberta complementou. E acho que a dificuldade em mudar é porque a pessoa não sabe que está agindo errado. Precisaria de alguém para falar e outra para perceber. Será, então, exatamente o comentário que fizemos, Roberto. É exatamente isso. Se a pessoa não sabe, porque não teve essa vivência, não teve essa cultura, não foi estimulada, ela precisa exatamente dessa sociedade que a circunda, seja a menor sociedade, que é a familiar, ou a sociedade ao qual ela convive, para mostrar a ela o outro lado da vida, o outro lado da moeda. Porque, se não for mostrado, ela dificilmente vai adotar uma nova postura. Então, esse trabalho é realmente muito importante. A Roberta continua, né? Mas ele vem sabendo que é indolente? Não é que ele vem sabendo, ele é. A indolência é uma característica do espírito, né? Não é alguém, você vai encarnar agora indolente. Não, ele é indolente. E ele reencarna exatamente para vencer uma série de coisas, inclusive a indolência, né? Então, essas mazelas, né, se podemos dizer assim, essas dificuldades morais, elas são inerentes ao espírito. Mesmo na espiritualidade, ele vai ser indolente. Vocês lembram do filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz foi lá pedir instruções lá, né? E ele viu lá uma senhora e falou: vem cá, o que a senhora já fez para merecer o que a senhora está pedindo? Nada. Quantas oportunidades de trabalho lhe foram oferecidas? Tantas. Quantas você operou? Nenhuma. Não, porque eu acho que eu não tenho que fazer. Ok. Então, também não tem a contrapartida do benefício que você poderia alcançar se tivesse feito alguma coisa. Então, é inerente ao espírito, não é porque está encarnado. Desencarnado também ele será indolente, mas também será estimulado a sua mudança, né? A Verônica pergunta: a sua internet está falhando? Não, por enquanto não. Acho que a minha não. O Emerson botou: devemos ver que o Pai não faz nada de inútil, com certeza. Tudo que é obra de Deus, ela provê e se direciona ao trabalho de construção. O Emerson continua, né? E quando eu posso achar que uma existência inútil sempre tem evolução? Ou seja, os meios sempre vão existir, né? A gente sabe que a gente não retrograda, ou seja, você não perde aquilo que já adquiriu. Mas, enquanto não adquiriu, você tropeça ali, vai tropeçando. Então, pode ser que numa encarnação você não consiga evoluir, mas para trás você não vai. Então, você fica naquele ponto ali, numa nova encarnação, você volta de uma outra maneira para tentar superar aquelas dificuldades. E a Suzy botou, né? Quando uma pessoa é inútil, indolente, a reencarnação é perdida? Vai precisar recomeçar do zero? Então, a gente nunca recomeça do zero, porque alguma coisa a gente vai levar. Nem que seja um aprendizado, um conhecimento novo, né? Algum passo, né, nós demos no sentido de sairmos daqui em condições mais favoráveis. Esse é o objetivo. Mas pode ser também que, pelo livre-arbítrio, a gente não empreenda energia, força, trabalho para vencer as coisas que nós tínhamos como programação
e acabamos também tropeçando em outras questões. Então, a gente pode levar aí, para as próximas encarnações, novos desafios, né, que, porventura, não necessariamente precisariam ser criados nessa encarnação se tivéssemos dado atenção àquilo que, de fato, nós precisamos. Por isso, de novo, a gente reafirma a importância da colaboração daqueles que vêm junto naquela encarnação. Os familiares, os amigos, as pessoas que estão à sua volta. Todos nós, de alguma maneira, somos colocados na vida de um e do outro para esse auxílio. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros, como diz no Livro dos Espíritos, porque não sabemos tudo, e é na convivência de uns com os outros que nós vamos nos completando, ou seja, vamos aprendendo e vamos ensinando. Então, isso é muito importante da gente entender. Diga, Verônica, está com a mãozinha levantada. Oi, Mauro. Posso falar? Está ouvindo? Pode falar, pode falar. Esse tema, essa pergunta me fez lembrar da minha vizinha, né, que veio a desencarnar há pouco tempo pela Covid. Por quê? Ela era evangélica, pastora, hiper minha amiga e hiper amiga de todos aqui na minha rua. Ela acordava às 6 horas da manhã para dar comida aos animais da rua. Não tínhamos o que falar dela, porque ela era muito boa. Enfim, começou a vacinação, né, do Covid, e ela se negava o tempo todo a tomar a vacina, porque ela dizia que o Espírito Santo tinha conversado com ela, que ela ouvia, que essa vacina ia matar muita gente. E ela falava, eu não vou tomar. Enfim, Mauro, isso durou 6 meses apenas. Com 6 meses, assim que lançaram a vacinação, ela veio a óbito. Aí eu te pergunto, essa palavra aí, como é que é? Indolência, né? Porque ela era uma pessoa boníssima, ela tratava muito dos animais, ela se dava bem com todos, mas teve essa parte que ela não aceitava essa vacinação e veio a óbito. Aí começou os questionamentos que vocês estão falando aqui agora, né? Poxa, mas ela tinha que ter tomado, por que não tomou? E eu até fui uma que disse, gente, ela não tomou porque ela não quis. Ela está vendo que estava todo mundo se vacinando, todo mundo com medo, inclusive membros da igreja dela. Agora, foi uma opção dela. Exatamente, olha só. Essa questão, a gente não vai entrar na questão da vacina em si, da eficácia ou não, né? Mas vamos entrar no que a doutrina nos aponta, que é a questão do livre-arbítrio. Ela teve o livre-arbítrio, escolheu uma forma de conduzir essa problemática, ok? Então, tem pessoas que não tomaram vacina nenhuma, estão saudáveis aí até hoje. Tem pessoas que tomaram todas as vacinas e, mesmo assim, adoeceram. Então, isso vai variar muito de organismo para organismo, ok? Então, não vamos polemizar a história da vacinação. Mas, sim, o que a doutrina nos diz é isso. Ela teve o livre-arbítrio, adotou uma política. Isso não seria indolência, isso seria, talvez, imprevidência, né? Talvez não tenha sido previdente, né, por adotar uma ou outra postura. Ok, isso aí ela vai responder lá depois, né? A história da lancha aí, né? Pode ser que uma lancha dessa ela teria que ter pego, não quis pegar. Escolha dela, escolhas, ok, gente? Então, agora, eu conheço pessoas também boníssimas que tomou todas as vacinas e desencarnou também. Então, assim, dentro o que eu creio, gente, o que eu creio, tá bom? Ninguém vai antes da hora, a não ser pelo suicídio. Ok? Tirando o suicídio, ninguém vai antes da hora. Então, sendo previdente, né, também, vou pegar uma moto aqui, vou a 200 por hora e não quero, vou avançar todos os cruzamentos só porque eu vou ver se está na minha hora ou não. Isso é imprevidência. Tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte,
conduzindo a sua vida de forma normal, natural, ok? Ninguém vai antes da hora. Todos nós temos o nosso bilhetinho de volta aqui, e a hora que nós formos chamados para embarcar, nós embarcaremos. Ou então alguém vai carimbar lá, não, você vai ficar aí mais algum tempo. Ok. Mas isso tudo está na mão da divindade. Então, se a companheira lá adotou por uma questão religiosa, uma questão de convicção, ok, isso aí será os argumentos dela diante dela mesma, da sua consciência, no plano espiritual. É assim que funciona. Podemos Tá bom. seguir? Obrigada. Ah, podemos seguir, então? Vamos lá, Bel? Tem mais coisa no chat. E só Ok? para falar um pedacinho, ó, Oi, quando fala. você falou que a sua opinião, que eu também acho, ninguém vai sem ter antes da hora, se não seja... Você falou para o suicídio, mas só para dar uma coisa que eu acho que você está contando também os involuntários, né? Tipo, inconsciente. Eu fumei para caramba, bebi para caramba, fiz sim. droga. Não necessariamente botei a bala uma arma na minha cabeça, isso que eu quis dizer. Sim, sim. A Suzy, né, botou assim: a vizinha da Verônica escutava um espírito que ela chamava de Espírito Santo, mas que lhe deu orientações errôneas. Seria um obsessor? Olha, talvez nem fosse espírito nenhum. Pode ser até uma questão dela própria, de foro íntimo, né? E que ela, por convicções que talvez ela já tivesse, e ela adotou aquilo como sendo algo sugerido, ok? Também pode. Poderia ser um obsessor? Também pode. Por que, gente? Nós estamos dizendo isso. Porque não existe receita de bolo quando nós tratamos da espiritualidade. Não existe só a resposta A e B. Existem tantas variantes, porque nós somos individualidades. E Deus não nos trata com igualdade. Deus nos trata de forma equânime. Qual é a diferença? Igualdade é igual para todo mundo. Equânime é de acordo com a necessidade de cada um. Então, é assim que nós somos tratados. É de acordo com a nossa necessidade. E as provações, as nossas reencarnações, o planejamento espiritual, ele é feito igual para todo mundo? Sim ou não? Não. Não. Ele é de acordo com a necessidade de cada um. Então, é assim que funciona. Então, com certeza, todos nós, quando desencarnarmos, vamos estar diante da nossa consciência, e na nossa consciência já está escrita a lei de Deus. E é ali que nós vamos bater. Olha, acertei, errei por ignorância, errei porque eu quis, porque eu fui imprevidente, eu fui rebelde, né? Ok. E aí vai ter atenuantes, agravantes, e assim nós vamos seguindo. Ok? Vamos seguir? 574A. Uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Aí, tá vendo? A pergunta lá da Suzy. Está aí, respondido. Então, veja, só aqui temos 3 situações. Aquele que já é indolente, tá bom, você vai reencarnar. Ó, pensa bem, aproveita, né, trabalha essa indolência aí na sua cabeça que você precisa mudar. Ele vem, quer continuar indolente. O outro, não, eu já entendi, eu quero uma vida de trabalho, né, eu quero, chega aqui, não quero saber de nada, eu quero uma rede para deitar. É outra situação, né? E tem aquelas que ainda, por serem indolentes, ainda tem aquele que vai te sugerir ficar da sombra.
Então, veja as combinações que são possíveis. Aqui, nessa resposta, pelo menos 3 já apareceram. Ok? Então, nós aqui, vamos trazer a brasa para a nossa sardinha, né? Nós estamos aqui, agora, nesse instante, aprendendo sobre isso. Cada um de nós vai pensar sobre. Será que a minha vida está sendo uma vida indolente? Está sendo uma vida produtiva? Será que as minhas potencialidades eu estou colocando a serviço do outro? Será que eu estou sendo egoísta, guardando só para mim? Vamos fazer essa reflexão. Por quê? Porque nós estamos tendo uma oportunidade que outros não tiveram, que é conhecer a clareza que a doutrina nos dá. Quando nós estivermos lá, a gente não vai poder dizer, eu não sabia. Essa a gente não vai poder dizer. Não, você sabia. Tanto sabia que você participou, estava lá tantas horas estudando, né, a doutrina espírita lá, falou sobre isso, você falou para o seu vizinho sobre isso, você falou em palestra sobre isso, e aí, fez o quê? Você mesmo não fez. Então, essa a gente não pode dizer que não sabia. Ok? Então, esse é um peso maior. Né? Por isso que o Raul Teixeira diz, né, que para ser espírita não é para quem quer, é para quem resiste. Né? Porque tem muita força a ser feita para poder a gente chegar lá no final. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Então, vamos adiante. Vou ter que sair desse estudo. Não vai dar para usar essa desculpa lá no nosso lar. Ai, meu Deus. Ah, 570... Mas você não faz palestra, faz? Você não vai não, ser mas, cobrado mas palestra. lá, tu até leu essa pergunta lá. Você até leu essa pergunta lá. Mas ela já fez, Angélica. Ela já fez muito estudo na mocidade. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Ok. Essa aqui é uma resposta, gente, que faz um pouco sentido quando a gente olha grandes vultos, né? Aquelas criaturas que vieram e efetivamente mudaram o seu tempo. Mas, claro que essas pessoas que tiveram esse compromisso e que bem realizaram, também já alcançaram um nível espiritual diferente. Porque, se não fosse assim, não teriam como realizar aquilo. Não teriam uma envergadura espiritual, moral, intelectual para empreender e ser confiado a ela a tarefa. Ok? Então, isso aqui é uma verdade? É uma verdade. Mas, vamos lá, como ele diz aqui, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Olha, ele não está dizendo aqui que o semelhante tem que ser 1 milhão de pessoas, ou 1 bilhão de pessoas. Pode ser o meu filho, pode ser minha esposa, pode ser o meu vizinho. Se a mudança que foi feita causou, sim, um progresso na vida do semelhante, opa, eu realizei uma missão, ou não? Claro que sim. Não é? Então, nós temos que nos espelharmos naqueles que são referência. Então, Jesus é uma referência. Ele mudou a história da humanidade, antes dele e depois dele. Qualquer um de nós faríamos igual? Não, porque não estamos na condição de Jesus. Ok? Então, não é para que a gente desanime. Pelo contrário, é uma meta que vamos alcançar um dia, porque Jesus falou isso.
vocês farão isso e muito mais. Então, nós chegaremos lá. Hoje ainda não fazemos o que Jesus faz, mas já fazemos muita coisa dentro da nossa possibilidade. Vocês acham que os espíritos puros fazem tudo? Claro que não. Eles vão utilizando os espíritos em escalas inferiores para fazer aquilo que eles são capazes de fazer. E, para eles, isso é uma missão. Nós que estamos aqui encarnados, temos as nossas missões. Sim, claro que temos. Se vamos sair vencedores ou não, isso é outra história. Mas nos foi confiado. Até mesmo essa história da indolência, que só depende de mim, não é uma missão que eu tenho comigo mesmo? Eu vou lá, eu tenho que vencer isso. Então, eu vou buscar os meios para que eu saia vencedor daquela missão que me foi confiada. Ok? Então, claro que nós temos que ler essa resposta aqui, não é que ela está errada, ela está certa, mas ela não descarta as nossas missões de menor envergadura. A única coisa que ela demonstra é que existem envergaduras diferentes para as missões que são propostas. Mauro, é por isso que fala que a paternidade e a maternidade é uma missão, né? Porque você você pode fazer uma grande diferença num novo espírito chegando, né? Então, você realmente pode mudar todo o trajeto, todo o projeto daquele espírito só com o que você ensina e o que você demonstra no exemplo. Então, é uma missão. Com certeza. E das mais nobres, né? E das mais nobres, porque se nós não fizermos esse trabalho, nós vamos relegar, né, a maré, como se diz, né, aquele indivíduo. O que nós vamos agregar na vida dele? Em que ponto nós vamos ajudá-lo a vencer as inclinações que ele próprio traz? É nessa fase. Por isso que nós temos a infância. Por isso que nós temos a infância, para isso. Para que nós possamos já empreender naquela alma, né, novos valores, novos exemplos, novas reflexões, para que, quando ele chegue à plenitude da reencarnação, ele já tenha esse freio. Mas nós não podemos prevaricar, né, em relação a essa tarefa que nos foi confiada a todos nós. Diga, Angélica. No sentido do que a Roberta colocou aí no chat, que eu ia falar do professor, né, que é uma missão. Outro dia eu ouvi uma entrevista de um rapaz que ele foi muito bem sucedido, virou um empresário, e ele falando que foi graças a um professor que ele teve. Não que o professor estimulou, levou para ele seguir a profissão, não. O exemplo que o professor era para ele em sala de aula, a pessoa do professor. Então, eu pensei, esse professor veio com a missão, ele cumpriu uma boa missão, né? Porque ele falou que em toda a vida dele, ele lembra sempre desse professor, do que o professor falava, aconselhava, a maneira como ele tratava. Então, eu acho assim, é uma missão também a do professor, de qualquer profissão, né? Mas o professor é bem responsável aí, né? Porque ele passa para os seus alunos, como um pai, né? E uma mãe. Sim. A Suzy, né, colocou, a Suzy e a Roberta colocaram aqui no chat, né? A Suzy disse: eu não me vejo realizando uma missão, no máximo uma tarefa. Gente, toda missão é tarefa. E toda tarefa, se ela precisa ser realizada, ela é uma missão. Ok? Se eu tenho que desenvolver algo, não importa o quê, cabe a mim fazer, e ela precisa de uma conclusão, isto é uma missão que me cabe. A gente só está tentando minimizar o peso da palavra, mas a ação é a mesma. Onde me escrevam aqui qual a missão que não demandou uma tarefa?
Pode ser uma tarefa mais simples, uma tarefa mais árdua, mas tudo envolve uma tarefa, uma ação. Ok? Então, dá uma pensadinha melhor aí, Suzy. E a Roberta falou, assim como o médico, o enfermeiro, o professor, todos têm missões coletivas, certo? Sim. Coletivas e individuais. São missões, ok? Olha o caso que já contamos aqui daquele irmão que nasceu sem poder falar, ele não falava, os braços foram mal formados, então ele tinha um braço encurtado, tinha sofrido um acidente, tinha perdido uma perna e estava na iminência de perder a segunda perna. A família, desesperada, pediu lá, Chico, pelo amor de Deus, fala com os espíritos aí, com o Emmanuel, para que ele não perca a outra perna, senão ele vai ficar o resto da vida numa cama dependente totalmente das pessoas. Aí, o Chico virou, consultou lá o Emmanuel, falou, não, ele vai perder sim. Ele vai perder por quê? Porque ele era um suicida recorrente. Em várias encarnações, ele partiu pelo suicídio. E nessa encarnação, a única tarefa dele, então, a única missão dele seria nascer, viver e morrer naturalmente. Se ele fizesse isso, só isso, não estamos falando aqui de indolência, né? Mas se ele tivesse vivido sem produzir nada de bom para ninguém, nem para ele, mas que ele tivesse vivido, nascido, vivido e morrido naturalmente, teria cumprido a missão dessa encarnação. Mas ele estava maquinando, lá na cama do hospital, de ir pulando com a outra perna e se jogar da janela. Então, a misericórdia divina fez o quê? Não, então você vai ficar na cama, porque a sua missão nessa vida é quebrar esse ciclo de suicídios. Aí a gente não entende, acha que Deus puniu. Nossa, que Deus puniu esse homem, está castigando demais. É castigo ou é amor? É amor, gente. Então, nós temos dificuldade de ter essa leitura, né, do que, de fato, é uma intervenção divina em nosso favor, ok? E de dimensionar o que é missão. A missão é só de Jesus, é só de Francisco de Assis, é só de Bezerra de Menezes. Isso é missão. Não, vamos olhar para a gente, porque ninguém vem aqui a passeio. E toda tarefa que leva ao progresso do outro é um trabalho, é missão. Deixa eu ver aqui no chat, que já botaram uma perguntinha aqui no chat. A gente pula, depois a gente passa para os companheiros. O Ronald falou, né? Em qualquer profissão, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, é verdade. E a Andresa diz, Ronald, minha sobrinha falou isso para o pai quando ele terminou o doutorado, devido ao seu esforço e estudo. Isso é uma verdade, né? Isso é uma máxima que a gente vem acompanhando. Diga, Verônica. Oi, Mauro. Como você está falando, nós estamos falando muito em missão, eu ouvi uma coisa que eu não consigo parar de achar uma resposta, mas eu sei que você vai me dar. Eu ouvi dizer que quando a pessoa desencarna no dia do seu nascimento, é que ela cumpriu a missão. Não, eu queria saber se você concorda com isso. E missão relativa a quê? A esta encarnação? Não vai precisar mais de reencarnar? Eu até estou com isso dentro de mim, porque o meu pai, ele desencarnou por Covid no dia que ele fazia aniversário, no dia que ele nasceu. Você pode me dizer isso, ô Mauro? Ô, Verônica, olha só. Isso não tem nenhum fundamento, ok? As datas, elas não representam a nossa trajetória evolutiva, não. Você nasce num dia e vai morrer no outro. Pode ser que seja na mesma data do nascimento, pode ser diferente, isso não vai determinar de forma alguma, né, que aquele espírito chegou ao final do seu processo reencarnatório. Basta você fazer o seguinte, seu pai tinha todas as virtudes? Não. Não.
Seu pai tinha todo o conhecimento? Não. Então, ele precisa reencarnar ainda, independente da data que ele desencarnou. Ok? Ok. Então, é isso. A resposta é essa. Qual foi a outra que Beleza. você perguntou? Mauro, eu fico com meu pai na cabeça, que eu já até esqueci. Eu já penso nele todo dia. Depois que eu soube disso, toda hora eu estou pensando nele. Eu fiz outra pergunta, gente. O que foi? Se ele não precisa... Oi? É isso, se a missão não precisa mais encarnar, Não, né? se a missão era dessa encarnação ou de uma missão total. Gente, Isso. a missão é uma tarefa dada. Pensem nisso. Missão é tarefa dada. Então, eu posso ter missão para essa encarnação, eu posso ter missão quando eu desencarnar, ok? Jesus veio construir o nosso planeta e veio ter conosco porque Deus deu a ele essa missão. Ok? É o espírito puro, mas ninguém fica lá tocando harpa. Olha só, vamos lá, vamos conduzir esse trabalho aqui. Quem vai? Jesus, você está em condições? Vai você. Ou vocês acham que só tem Jesus de espírito puro? Claro que não, gente. Então, para cada um, a sua missão, a depender da sua condição. Simples assim. O Luiz Sérgio, já contamos aqui o caso do Luiz Sérgio. Ele estava num grupo de aprendizado, já tinha aprendido como influenciar pelo pensamento. Tinha um pai lá desesperado procurando o filho. O que o instrutor falou? O Luiz Sérgio, vai lá e orienta aquele pai. Não deu a ele uma missão? Sim. A missão é orientar o pai. Ele foi lá, fez todo o seu esforço e tal, como aprendiz, ele já tinha aprendido, e conseguiu. Quando o pai lá encontrou a criança, o pai falou, eu tive uma intuição. Aí ele falou, a intuição era eu. Ou seja, ele influenciando o pensamento do pai para alcançar lá e achar o filho. Então, veja como são. Missão é tarefa. Okay? Missão é uma tarefa. Pode ser grandiosa ou em menor escala. Mas de quem realiza sempre vai ter um bom resultado. Diga, Isabel. Tá bom. Olha, o que eu queria falar, gente, por exemplo, a gente fica pensando, porque meu trabalho, isso, né? O médico, a professora, eu só sei de uma coisa. Olha, quem aqui, tem muitos aqui que conhecem a minha mãe, a Diamantina ali, Que a aquela Diamantina, que está aqui. Diamantina. Nunca trabalhou, tá? Nunca trabalhou assim, em nenhum, não teve Fora nenhuma de casa. carreira. Mas olha, sinceridade, desde que minha mãe veio morar aqui no Brasil, aqui comigo, né? Saiu do Brasil, já faz quase 3 anos. Toda hora, eu recebo um recadinho, assim, de como ela mudou a vida de alguém, entendeu? Pessoas que falavam, olha, eu só não saí da casa por causa da sua mãe, foi a que mais me acolheu. Ela sempre tem um sorriso para todo mundo. Ela me ensinou a nunca reclamar. Ela me ensinou a não tentar agradar todo mundo. Esse negócio que a gente fala de botar água na boca para poder e contar até 10, minha mãe já faz isso naturalmente, entendeu? Eu nunca vi ela falar mal de ninguém. Ela está em outro patamar moralmente, entendeu? Então, quer dizer, quando a gente já está nesse nível da minha mãe moralmente, que não é porque minha mãe, gente, mas quem conhece ela, sabe que ela não é normal. Um espírito não é normal, porque ela não tem raiva de ninguém, entendeu? Tipo assim, é inacreditável. Então, quando a gente está nesse patamar, e se a gente estivesse nesse patamar, a gente estaria já mudando a vida de muita gente, porque ela muda sem saber. Por isso ela recebeu as 3 margaridas, né, Isabel? Ai, Jesus, mas olha, deve ser por causa das margaridas que ela está nesse patamar. Porque, nossa, nós não fomos fáceis, entendeu? A gente não foi fácil, não. Mas eu fico vendo, assim, como a gente não precisa fazer nada, não precisa... é porque eu não tenho uma carreira, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho responsabilidade. É só no modo da gente agir com o próximo. Obrigado, Bel. Diga, Cristina. Então, a Isabel agora falando da mãe dela, eu estava lembrando da minha também, que a minha mãe, ela sempre foi espírita também, graças a Deus, então ela sempre gostava muito de conversar e falar do espírita para todo mundo, né? Aí, quando ela desencarnou aqui, uma vizinha veio contar pra gente que ela estava prestes a suicidar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, né? Aí, minha mãe, conversando com ela, falou para ela não fazer isso e contou o que acontece, falou da doutrina espírita. Ela, olha, eu desisti por causa da sua mãe. Eu ia me suicidar,
eu estava com a vida dela era alcoólatra, né, difícil, e a sua mãe que me ajudou, ela me falou o que acontece. Aí eu desisti. E a minha mãe também trabalhou muitos anos numa escola pública, ela ficava com o tempo na portaria da escola à noite, e ela sempre querendo conversar e doutrinar os meninos, né? E escola pública à noite é muito comum você ver aqueles meninos que vão lá, não querem estudar, matar a aula. Então, aí depois a gente conhecendo as pessoas, encontrando, caramba, você é filha da Dona Emília, Dona Emília. Aí sempre tinha uma história para contar dela, de coisa que ela falava, de um conselho bom que ela dava, que ela fazia. Aí, quer dizer, uma pessoa simples, mas que espírita, de carteirinha, que levava a doutrina para onde ela fosse, ela falava da doutrina espírita. E aí ajudou um monte de gente também. Muito legal, né, saber dessas coisas. Para lembrar, gente, que, de novo, né, as reencarnações elas são feitas para a necessidade que nós precisamos dar atenção naquela encarnação. Então, a Bel trouxe o exemplo. Às vezes, nosso compromisso não é com a atividade laboral, não é com adquirir uma especialização ou enveredar para uma área do conhecimento, e sim em questões morais, em questões de acolher aqueles espíritos que você vai ter que se dedicar e que, se fosse diferente, talvez não tivesse o tempo necessário e a atenção necessária para receber e instruir. Então, a vida é assim, gente, é sempre muito mesclado. Nós não temos a condição de dizer que, por uma vida mais simples, ela é de menor importância ou de menor relevância. Se nós estamos ali cumprindo com o que nós combinamos, com o que Deus, que Jesus nos confiou, estamos realizando o trabalho que nos foi confiado, ponto. Ok? Diga, Angélica. Não, é porque você diz assim, missão, é tarefa dada, né? Então, mas pode ser também que nesta encarnação eu não consiga realizar toda a missão e eu volto depois para completar. Pode ser isso também, não é? Pode. Não é uma missão por encarnação. Eu tenho uma missão, mas se eu não conseguir, na outra eu posso conseguir. Não é isso? Mais ou menos. Assim, a tarefa, minha percepção, tá, gente? A tarefa ela é construída para aquela encarnação. O planejamento reencarnatório ele é para aquela encarnação. Por que eu digo isso? Porque as pessoas com quem você precisa conviver, as situações que serão criadas para aquelas experiências, estão naquela encarnação. Quando você desencarna, eu posso retomar isso lá na frente? Talvez sim, talvez não. Porque vai depender dessa reconfiguração que vai acontecer. Então, sim, mas não é impossível, né? É possível, claro que é possível. É possível. Mas, para que nós tivéssemos a garantia, não, você pode começar agora e concluir na outra, a outra vai depender de aquele contexto ser reconfigurado, né? E aí envolve a escolha de todos aqueles que estão junto. Ok? Já, o caso do Chico, né? O Chico causou um problema 2000 anos atrás lá com o Emmanuel, na época lá dele Públio Lento, dele como filho dele. Ele veio resgatar agora, 2000 anos depois. Não foi seguido. Na próxima você continua. Não foi. Por quê? Emmanuel tinha um caminhar, o Chico tinha outro caminhar. Agora que vocês estão em condições de reparar isso que foi deixado lá atrás. Entende? Então, eu corrijo. Não é na próxima, é numa próxima, né? Na próxima, das seja ela quando for. Né? Pode ser. Porque eu penso muito naquela mulher que nasceu para ser mãe e aborta. Né? Talvez numa encarnação ela pode voltar a ter o filho. Né? Talvez até na própria. Talvez até na própria. Né? Se ela tiver a condição de ainda ter filhos, ela pode recebê-lo novamente. Né? Tudo, gente. Porque nada é cartesiano mesmo, né? É possível, ok? Vamos lá no chat. Pode vir querendo ser mãe, pode vir querer ser mãe e nunca conseguir. E nunca Pagando conseguir. Até amadurecer a importância da vida, da maternidade. Aprendeu agora? Aí você vai ter o filho de volta. Vamos lá no chat, antes de passar para a Cátia.
A Roberta colocou, né? E sempre realizamos nessa vida, ou podemos, foi o que a Angélica colocou também, já respondemos, o Ronald botou, né? Emocionante seu testemunho, Bel. Realmente, nossas mães são as grandes responsáveis pela nossa evolução moral. Sim, aquelas que se dedicam, né? Aí a Roberta coloca. Não, isso aqui já foi. A Roseni botou mãe é bênção, concordo com todos que falaram mãe se realmente é uma bênção. E a Roberta coloca, eu também já ouvi dessa forma que a pessoa, se não conseguir se resolver nesta encarnação, virá em quantas forem necessárias para aprender. Isso é uma verdade. Em quantas forem necessárias, mudando, às vezes, de configuração, mudando a forma de abordagem do problema, mas o importante é que haja o amadurecimento, a reeducação daquela alma, a mudança de visão. Não importa se vai ser nessa, se vai ser na seguinte, se vai ser daqui a 1 bilhão de anos. Não importa. O que importa é que nós vamos alcançar essa condição a todos. Diga, Kátia. Oi, Mauro. Até o outro exemplo seria o pessoal lá do Circo de Niterói, que pegou fogo, né? Teve todo um incêndio e que naquela encarnação todos vieram a desencarnar, mas foi uma encarnação depois de quase 2000 anos também, né? Porque todos eram do Circo de Roma, eram algozes na época. Mas ali não foi uma missão, ali foi um resgate, né? Não. É um resgate. Por isso eu sei o horário está muito em cima, depois eu quero fazer uma pergunta. Mas eu faço em particular para ti, depois eu ponho no grupo. Tá bem. Bom, já estamos no nosso horário. Vamos parar, então, na pergunta 576. Tá bom? Então, semana que vem, retomaremos da pergunta 576. Vamos, então, fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a nossa prece? Ninguém? Vamos pedir, então, ao nosso Vicente, que levantou a mãozinha. Foi ótimo estudo. Muito bom. Bacana mesmo. Proveitoso. Agora o telefone toca. O telefone toca na hora. É assim, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nosso guia, nosso modelo. Estamos aqui reunidos, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade que recebemos, pelas orientações, pelos ensinamentos. Agradecemos imensamente pelos encarnados e desencarnados que contribuíram, direto ou indiretamente, para o entendimento da doutrina. Muito temos que aprender. Cada dia de estudo é a certeza que precisamos avançar, progredir, para que tenhamos uma encarnação com o máximo proveito possível, sim. Muito obrigado. Que essa noite possa se perpetuar, dando continuidade durante o nosso descanso físico, os nossos desdobramentos, quem sabe, num estudo ainda mais aprofundado, no educandário, na espiritualidade, onde o Mauro, Valdemir e os irmãos aqui presentes possam dar continuidade às questões aqui estudadas do Livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Seja.
Obrigado, gente. Um beijo grande. Obrigada. Kátia, a gente fala depois Obrigada. aqui no Zap, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Pela ótima, né? Ótima noite que a gente passou aqui. Fiquei muito feliz. Que bom, E vocês Marisa. terem me acolhido, tá? Muito obrigada bem-vinda. a todos vocês. Obrigada. Um beijo, gente. Amanhã temos o estudo do Evangelho, hein? É feriado, mas nós estamos aqui. Até amanhã. Bem-vindo Bora. aí, irmão. Obrigada a todos. Beijo. Tchau. Tchau.